vê que a gente ficou pensando também assim, né? Se a pedofilia ela é uma doença mental, se surge na cabeça, assim mesmo, sabe? Porque eu já tive na minha escola, um pessoal de uma organização foi lá e disse que isso vinha do cérebro da pessoa, né? Então era uma disfunção. E aí a gente gostaria de saber se realmente é isso, o tratamento, como que vocês diagnosticariam isso, né? Bom, embora não seja a minha especialidade cuidar daquele que é o autor da violência, por força do meu trabalho, a gente pode conversar um pouquinho a respeito disso, né? O nosso serviço não cuida daquele que é o autor da violência. Mas acho que o primeiro esclarecimento importante é não falar no autor da violência. Nos autores de violência seria o termo mais adequado, porque não é um autor único com uma única motivação. Existem pessoas, como por exemplo você citou a questão da pedofilia. A gente pode chamar de pedofilia um crime? Pode, mas pedofilia, antes de ser um crime, é uma doença que determinados adultos têm, que a gente pode classificar como um distúrbio do seu desejo, onde ele inclui o desejo de ter atos sexuais com crianças, que a maioria dos adultos não tem. Essa questão, ela não deve ser vista diferente disso, ela deve ser vista como uma questão específica que algumas pessoas têm, mas que a maioria dos autores da violência sexual não tem. A gente não pode dizer que o que motiva alguém a praticar um abuso sexual com uma criança seja a mesma situação que motive a praticar o abuso com uma mulher adulta. A gente não pode dizer que o pedófilo que abusa do próprio filho possivelmente talvez não abusasse de uma outra criança, né? Ou aquele que foi fazer um assalto numa residência e viu que a situação lhe permitia e de maneira oportunista terminou praticando um ato de estupro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não simplificar o autor da violência como uma pessoa única e sempre com uma determinada doença que justifica o seu comportamento. Eles são pessoas diferentes, com motivações diferentes, alguns com maiores problemas emocionais, outros menores, mas não é um grupo único, é um grupo muito complicado de pessoas, muito mais complexo do que normalmente a sociedade vê. Então eles são motivados por muitas outras, né? Muitas coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem que, por exemplo, separar esse autor da violência sexual de, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mental que sequer saiba o que está fazendo de dano para o outro. Essa pessoa, aliás, não pode nem ser vista como uma pessoa que pratica um crime, né? Ele é uma pessoa que tem uma doença mental que sequer sabe o que está fazendo. Então é preciso tomar muito cuidado, porque a gente não pode colocar todas essas situações num lugar só. O que é importante, que eu entendo que seja importante? É a gente saber se aquela pessoa que praticou aquele abuso estava ou não em condição de entender o que fazia, estava ou não em condição de ser responsabilizada. Se ela pode ser responsabilizada por isso, o que é responsabilizar? Simplesmente prendê-la, privá-la da liberdade resolve? A gente sabe que não. A gente sabe que isso é absolutamente inútil. Aumentar o número de anos de prisão resolve? Desculpa, mas isso é absolutamente inútil. Ou a gente promove alguma forma de tratar essas pessoas para que elas não reincidam, né, nessa violência, ou a gente só faz um turnover, né, só uma troca desses agressores. Ok?